Quando o consumo deixa de ser apenas uma parte da nossa vida e passa a ocupar o centro dela, acende um sinal vermelho. Esse comportamento é conhecido como oniomania, um transtorno caracterizado pelo desejo compulsivo e irracional de comprar. Esse impulso, muitas vezes alimentados por redes sociais, padrões estéticos e pela busca por uma vida instagramável, pode trazer consequências sérias. Uma delas é a inadimplência. Hoje o Brasil registra 77 milhões e 800 mil pessoas com dívidas em atraso, segundo o mapa da inadimplência da Serasa. Um dos principais sinais de alerta é o nível de endividamento. Em um cenário de crescimento econômico tímido e juros elevados em 2025, como lidar com essa realidade? Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais da Febraban, e te convido a seguir conosco nesse bate-papo, para nos ajudar a entender os limites do endividamento, que até pode sim ser algo positivo, compreender os caminhos possíveis para enfrentar o descontrole financeiro em tempos de instabilidade global. Eu recebo aqui no estúdio a Tatiana Filomensky, psicóloga e coordenadora do Programa de Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e colaboradora da nossa plataforma de educação financeira Meu Bolso em Dia. Seja muito bem-vinda, Tatiana. Prazer, Mona. Obrigada pelo convite. Que bom que você está aqui conosco. Certo. Recebo também Luiz Castelli, gerente de assuntos econômicos da Febraban. Obrigada, Luiz, pela presença. Obrigado, Mona. Prazer estar aqui com pelo vocês. seu tempo. A gente sabe que você é muito ocupado. Imagino que é isso. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar pelas evidências. E eu começo com o Luiz. Como o atual cenário econômico, Luiz, tem impactado o comportamento financeiro das famílias brasileiras? Bom, acho que a gente tem observado um cenário econômico com números relativamente mistos, né? Do ponto de vista de atividade, a gente tem observado números, né, razoáveis. O PIB tem crescido relativamente bem desde a pandemia, né, na casa de 3%, o consumo das famílias também tem crescido. Eu acho que o principal dado positivo é o mercado de trabalho, que tem mostrado, né, números bem razoáveis. Né, o IBGE mostrou recentemente que a taxa de desemprego caiu para 5,8%, que é o menor nível, né, desde 2012, quando a pesquisa começou a ser elaborada. Mas apesar, né, desses números positivos, né, de atividade, mercado de trabalho, o que a gente tem tido, na realidade, é uma inflação relativamente alta, né? A gente tem observado a inflação rodando acima de 5%. Desde meados do ano passado, né, a gente tem visto uma inflação de alimentos mais pressionada e acaba pesando bastante no bolso das famílias, especialmente de menor renda. E com isso que a gente tem visto é o Banco Central, né, ele elevou bastante a taxa de juros. A gente tem hoje uma taxa de Selic de 15%. Então, né, de algum lado, a gente tem alguns números positivos na atividade, inclusive no mercado de trabalho, mas, por outro lado, né, uma inflação mais pressionada, especialmente na casa, né, na parte de alimentos, e taxa de juros mais elevadas. E daí, quando a gente pensa em mercado de crédito, por exemplo, dado que a gente está pensando aqui em condições financeiras, né, ano passado o mercado de crédito cresceu bem, a gente viu um aumento expressivo de financiamento de veículos, crédito imobiliário também tem crescido na casa de 2 dígitos. A inadimplência caiu, mas esse ano a gente já começa a ver alguma mudança nesse cenário, né? A gente já começa a ver o crédito crescendo um pouco menos e a inadimplência subindo nesse cenário, né, de inflação e juros elevados. Luiz, acho que seria interessante a gente explicar a diferença entre endividamento e inadimplência. Porque as pessoas pensam assim, nossa, está tudo tão difícil, 77 milhões, é muita gente, então as pessoas perderam poder de compra e tal, mas assim, é diferente, você está endividado e você está inadimplente. Vamos explicar? Eu acho que esse é um conceito bem interessante, na realidade, porque muitas pesquisas divulgam endividamento, algumas divulgam inadimplência, mas o endividamento, basicamente, é o fato de você possuir alguma dívida, né? Se você tomou um financiamento imobiliário, um financiamento, né, de um veículo, enfim, você passou a ter uma dívida, você está, em tese, endividado. Então, se a gente for fazer uma pesquisa, provavelmente a maioria das pessoas possui alguma dívida, parcelou, né, alguma compra, um celular, no cartão de crédito, enfim. Então, ter dívida não necessariamente é um problema. O problema é quando a dívida ela se torna excessiva, né? Então, tem um limite para o endividamento, para as pessoas calcular o quanto ela pode se endividar, por exemplo, se ela está recebendo ali na frente um pagamento, um salário? Normalmente, acho que sim. O que se considera que acima de 30% de endividamento já começa a acender um sinal de alerta. O Banco Central fez uma pesquisa recentemente, há algum tempo já na realidade, que chamava endividamento de risco.
e alguns dos critérios ele considerava acima de 50%. Então, né, de fato, acima de 30%, né, e aí acho que 50% de fato já é um patamar bem razoável, mas aí de fato a gente já começa a trabalhar com um problema mais de endividamento excessivo. E aí, nesse caso, a pessoa inevitavelmente acaba caindo na inadimplência, né, que é de fato quando ela deixa de honrar, né, alguma dessas dívidas, né, que ela possui. Uhum. A gente falou aqui no começo, o endividamento pode sim ser uma coisa boa. Você pode explicar? Não, exatamente. Acho que dependendo do perfil da dívida, ela pode ser uma dívida boa. Se você está comprando um bem, uma casa, né, você está deixando de pagar um aluguel, então você troca o financiamento, troca o aluguel pelo financiamento imobiliário, por exemplo. Então essa dívida ela não necessariamente é ruim. Agora, se você tem um acúmulo de dívidas, né, muito caras, eventualmente, né, como um cheque especial, cartão de crédito rotativo, aí de fato acho que começa a ser um problema maior, porque de fato aí os juros são mais elevados, enfim, acaba comprometendo uma parte grande da sua renda, né? Você diria que o momento exige cautela? Ah, sem dúvida, eu acho que o momento atual ele é um momento mais, né, um momento exatamente de cautela. A gente tem visto, né, nesse cenário de inflação alta e juros mais elevados, uma incerteza grande, né, no cenário internacional, enfim, né, muitas coisas acontecendo aí, e a gente já começa a observar alguns impactos na atividade econômica, né, os números recentes do IBGE mostrando, né, alguma desaceleração no consumo das famílias, enfim, e no caso do mercado de crédito, tanto um crescimento um pouco menor do crédito e aumento da inadimplência, né? Então, de fato, é um cenário um pouco mais complicado e que, de fato, exige alguma cautela nas pessoas se elas forem, né, optar por tomar algum crédito nesse momento. Então, há sinais de alerta de acesso ao crédito? Eu acho que ainda não seria um sinal de alerta. O que a gente tem visto, por exemplo, na nossa pesquisa de economia que a gente faz com os bancos é que a tendência é que o crédito cresça menos esse ano. Ano passado, o crédito teve um crescimento bastante expressivo, cresceu mais de 10%. E esse ano a tendência é de um crescimento um pouco menor, na casa de 8,5%, por exemplo, a atual projeção nossa. Então, ninguém está falando aqui de uma retração, por exemplo, do mercado de crédito, uma dificuldade muito grande das pessoas tomarem crédito, mas de fato acho que é um momento em que uma tendência de um crescimento um pouco menor, né? Até porque tanto as pessoas como os próprios bancos ficam mais cautelosos, né, nesse momento, né? As pessoas já estão um pouco mais endividadas, juros mais altos, e os bancos também percebem que a possibilidade de inadimplência aumenta. Então, de fato, né, o mercado desaquece um pouco. Tatiana, trazendo você para a conversa, você que lida lá no Instituto de Psiquiatria com muita gente endividada, né? Como a busca por uma vida instagramável, como eu falei, influencia o consumo e essas decisões financeiras impulsivas? Pensando nessa questão, eu até estava ouvindo o Luiz agora e fiquei pensando que o comportamento das pessoas quando pensa no consumo, nessa questão da vida instagramável, não passa pelo crivo dos juros, não passa pelo crivo da situação do país. Uhum. Vai passar pela situação do país aquele que vai fazer um empréstimo para financiamento, para aquisição de um carro, uma coisa mais intensa. Só que essas pessoas que se tornam os pequenos endividamentos, vamos dizer assim, que se tornam inadimplências, elas acabam interferindo e prejudicando os grandes endividamentos, né, os valores mais significativos, ou você ter que usar o crédito de uma forma até mesmo saudável, que é para você poder ter um crescimento, ou para você encontrou uma maneira de você adquirir alguns bens que sejam realmente necessários, o parcelamento, a dívida, né? Uhum. A aquisição de uma dívida. Então, essa busca pela vida instagramável, ela não passa por esse critério. Então, as pessoas estão olhando o quê? O que tem e o que não tem. E esse lugar das redes sociais hoje, ele é muito cruel, né? Porque ele mostra... Ninguém mostra o que não tem, ninguém mostra o que está faltando, ninguém mostra a dificuldade. As pessoas mostram o que elas conquistaram, mostram o que elas têm, mostram que estão bem vestidas com o produto tal, e, enfim, e vira uma febre. E aí tudo que vira uma febre cai num consumo popularizado e aquilo encarece, né? Então a gente tem vários exemplos, um deles é esse Labubu, que virou uma busca enlouquecida por comprar Labubu, e aí... vai de um preço X caro para um X altamente caro, vamos dizer assim, né? Nunca é barato. Então, você pensa um pouco nesse lugar do que as pessoas... Elas não medem esforços, né? Elas não param para pensar, poxa, se eu comprar essa bolsa, essa sandália, tudo mais, vai ser mais difícil de eu pagar a prestação da casa própria, se ela está endividada ali, né, num crediário imobiliário, né? Não, porque esse endividamento, vamos dizer assim, de longo prazo, ele cai na rotina.
E essa compra do dia a dia, ela é imediata, ela é para sanar aquela necessidade do momento. Então, assim, eu quero agora, eu não quero para daqui a pouco, né? Eu não vou esperar tanto tempo para ter a bolsa, ou para ter o sapato, ou para comprar a roupa, porque o influencer acabou de postar, né? Que loucura. Então, a gente entra nesse modo de que, assim, eu preciso ter para pertencer, né? E aí eu me torno quem eu sou. Mas quem eu sou de verdade, com esse monte de coisa que vive só nesse lugar do fútil, né? Do instagramável mesmo, do passageiro. Olha, quando nós falamos em transtornos, ouvimos muito sobre dismorfia corporal, né? Que a pessoa se enxerga, na verdade, não exatamente como ela é fisicamente, né? Ou ela se enxerga mais gorda ou mais magra, né? Mas recentemente o termo dismorfia financeira ganhou destaque. Então, vamos explicar esses conceitos, o que significa? Não sei se Luiz também pode acrescentar aqui, mas Tatiana com certeza. Então vamos pensar que a dismorfia, ela é uma deformidade, né? Então quando você está na dismorfia corporal, ele é um transtorno realmente classificado, hoje diagnosticado. Elas entendem e percebem em si mesmas deformidades. Então elas vão atrás de tentar suprir, sanar, resolver aquilo ali. Algumas pessoas vão e adotam muitos procedimentos estéticos, busca por produtos, cremes, médicos, mesmo quando alguém chega e fala, olha, não precisa, não é bem assim, olha, você está vendo uma coisa muito maior do que ela é. Até aqueles extremos em que a gente vê pessoas que acabam ficando realmente deformadas por um número excessivo de intervenções mais invasivas. Então, pensando nesse contexto, isso é uma coisa que as pessoas veem, as pessoas falam, é uma questão estética, corporal, que todo mundo pode olhar. Quem vê a conta bancária? Quem tem acesso ao seu saldo na conta? Só a pessoa e o gerente. Só a pessoa e o gerente, olhe lá. Né? Porque às vezes nem a família está sabendo. Então essa questão esse cunho desse termo, da dismorfia financeira, eu até fui procurar, falei, gente, vem lá do New York Times, né, que propôs, que cunhou esse termo. E justamente falando o quê? De pessoas que acham que têm mais dinheiro do que elas têm. E que dá para gastar mais. E que dá para gastar mais, porque ela não faz conta, porque a gente entra num universo que, assim, quem olha para a conta, quem faz a conta, quem faz realmente um controle, não, porque as pessoas têm medo de fazer controle, porque elas não sabem o que elas vão descobrir. Ou as pessoas têm preguiça de fazer o controle, porque, eu vou anotar tudo, até o cafezinho que eu tomo. Não é isso também. O controle é muito mais amplo. O controle é você conseguir olhar para as suas despesas fixas, entender o que você tem de variável, colocar um plano de ação e que você se sinta com escolhas. Porque quando você está no nível do endividamento ou da inadimplência, muito melhor, né? Mas que você entra num ponto de incompetência de pagamento, você não olha. E você entra num grau de sofrimento, de angústia, de preocupação. Quem fica bem quando está num endividamento grave ou tentando equilibrar os pratinhos, né? Até está conseguindo pagar, mas está lá na dança dos pratinhos para não cair. E por outro lado, na dismorfia, ele vai tanto para quem não acha que tem mais do dinheiro que tem mesmo, e aquele que acha que tem menos, né, do que tem. Então ele tem medo de gastar. Então ele evita o gasto. E a gente está falando das pessoas que são excessivas, né? Os consumistas em excesso, vamos dizer assim, porque não dá para a gente classificar que todo mundo ali tem alguma doença, de fato, algum transtorno, mas a gente está falando do consumista, daquele do excesso e aquele do avarento, né? Então isso é o termo antigo, né? Que a gente não se usa mais, mas eles colocaram os dois juntos. Então a dismorfia financeira, ela engloba comportamento distorcido frente ao dinheiro, sendo uma percepção do excesso, ter demais ou ter menos. Luiz, inclusive a gente precisa olhar sempre para as nossas contas para ver onde é que a gente pode poupar também, né? Porque o Brasil é um país que poupa pouco, né? Sempre ouvi isso, né? E realmente, quando você compara com outros países, o Brasil está muito lá atrás no ranking, né? Por que é importante poupar? De fato, acho que numa comparação internacional, o Brasil de fato é um país que poupa bem pouco. E aí acho que tem uma série de motivos que explicariam o porquê, né? Que o Brasil poupa pouco, enfim, você tem uma série de incentivos, benefícios sociais, eventualmente, que a pessoa não vê motivo para ela poupar para o futuro, né? Mas acho que se você pensar, né, em ponto de vista previdenciário, enfim, né, toda, né, mudança, né, da estrutura etária, da população, enfim, acho que cada vez mais as pessoas deveriam se preocupar com uma poupança para o futuro, porque ninguém garante, né, de fato, como que vai ser, né, o regime previdenciário no futuro, né?
dada, né, toda essa mudança que a gente está observando. Eu sempre acho importante olhar também, Tatiana, porque a gente pode olhar ali aonde é que a gente pode, de repente, economizar. Sabe, de repente você assina 2, 3 streamings que você não tem tempo de ver, então é melhor ficar com um canal só. Eu tenho uma amiga que ela sempre brincava, quando eu tô dura, até unha eu economizo e não faço manicure. E são pequenos gastos que você faz toda semana que somando acaba sendo grande, né? E entrando na sua conta. Então, isso que você falou, as contas variáveis, as contas fixas. Mas eu te pergunto, né? Quando que é a hora de procurar os grupos de apoio? Porque se a pessoa não percebe que ela está com essa dismorfia, que ela está gastando e tudo mais, ela dificilmente vai procurar, né? Então, quando que é a hora de procurar? Tem os devedores anônimos, né? Não sei se é uma opção viável. Você poderia falar disso, Tatiana? Claro. Acho que os devedores anônimos é uma opção viável, é um grupo de anônimos, assim como ele é derivado dos alcoólicos anônimos, que foi o pioneiro. Depois temos narcóticos anônimos, tem jogadores anônimos, tem os que amam demais, enfim. E os devedores têm essa função de prestar um auxílio à população, um acolhimento gratuito, mas não é profissional. É importante a gente lembrar sempre que ali é um grupo de apoio com pessoas que também têm o mesmo problema e estão em remissão, né? Não estão mais apresentando aquele comportamento. Então, então, por isso que ele é uma opção muito interessante. Ao mesmo tempo, você tem que pensar quando eu procuro ajuda profissional, né? Quando é que eu vou buscar ajuda de um especialista? É quando eu entro no nível de sofrimento, porque eu percebo que eu estou mentindo, porque aí você passa a não só dever ou gastar mais do que você tem. Você passa a não conseguir cumprir com os seus pagamentos, isso te traz angústia, preocupação. Aí você mente para encobrir o que você gastou, você mente para encobrir o que você comprou, você guarda, esconde do outro, as pessoas perguntam, você fala, não tenho mais a companhia, porque o prazer de uma compra é você poder mostrar. Quando essas pessoas param de mostrar, é porque elas estão num outro lugar que é muito adoecido. Elas passam a não ter coragem de apresentar aquele problema. Então esse é um ponto importante, que é cada um ter a sua consciência mesmo, ter a sua reflexão, né? De onde é que eu estou chegando nesse ponto. E a família muitas vezes percebe isso. Então é comum as famílias pedirem ajuda. Então conversar, buscar informação, entender sobre o que é o problema, pode ajudar a ter uma conversa com o outro, porque ele não é um mau caráter, porque ele está gastando aquilo que ele não tem, né, economicamente falando. Ele é uma pessoa que tem uma questão de impulsividade, então ele não para priorizar que no médio prazo, longo prazo, ele vai ter um prejuízo muito grave, que eu acho que entra um pouco nessa questão do poupar, porque as pessoas acham que eu vou poupar para o futuro, para lá para frente. Não, lá na frente eu penso, né? Lá na frente eu tomo uma decisão, como é que eu faço. Então, e a gente entende que numa população com tanta inadimplência ou endividamento, quem entende que fala assim, não, mas eu estou devendo, mas eu posso poupar, eu posso guardar um pouco. Não, é como se fosse uma coisa contrária à outra. Para eu guardar e poupar, eu não posso estar nem devendo nem inadimplente. Eu preciso realmente fazer um movimento. E claro que na inadimplência você não vai conseguir guardar, senão você paga a dívida. Mas você pode sim fazer cortes, economizar com alguns custos, como você trouxe, né? Que é uma reflexão. Mas para isso eu preciso pensar e olhar para o meu dinheiro. Se eu estou numa dismorfia, eu não vou prestar atenção, porque eu tenho uma interpretação inadequada da realidade. Né? Agora uma pergunta para vocês dois. A 17ª edição da pesquisa Observatório Febraban, que é realizada pelo IPESP, ela revela que 55% dos brasileiros admitem entender pouco ou nada sobre educação financeira, embora reconheçam a sua importância e afirmem acompanhar as suas finanças pessoais. Qual a percepção de vocês, Luiz? Né? Como é que estimular a educação financeira, a gente deveria estimular mais, não só a educação, mas também esse mergulho nas próprias contas, né? O brasileiro tem avançado nesse aprendizado? Eu acho que primeiro, o número de 55% acho que chama atenção, né? De fato, parece um patamar bem alto de pessoas que admitem não conhecer muito sobre finanças pessoais. Eu acho que o ponto positivo é que aparentemente a gente tem avançado nesse sentido, que tem reconhecido que isso é um problema, né? Então a gente já começa a ter várias iniciativas aí, né? O próprio Meu Bolso em Dia, enfim, da Febraban, várias outras, que têm incentivado essa questão da educação financeira. Eu acho que sim, do ponto de vista de longo prazo, o fundamental seria incluir no currículo escolar, né, das crianças, para que elas pudessem ter desde nova, né, esse tipo de conhecimento e poder, né, aplicar isso na vida ao longo de toda a sua vida, né, na realidade. Então, acho que
A gente está no começo ainda, me parece que é um começo de um processo, mas pelo menos a gente já reconheceu que é um problema e que a gente começa, né, a avançar de pouco em pouco, né? E você, Tatiana, qual a sua percepção? Você que trabalha com muita gente lá no Instituto de Psiquiatria. As pessoas, quando pensam em educação financeira, elas pensam em matemática. Matemática é o grande vilão da escola, né? Todo mundo quer fugir. Né? Então, acho que tem uma associação até que é indevida, mas muito comum, muito socialmente aceita. Então, parar para fazer conta, ou fazer para educação financeira, eu tenho que fazer conta, eu tenho que olhar, eu tenho que pensar, eu não quero fazer isso. Né? Então, as pessoas refutam realmente esse caminho. E não só acompanhar, porque a educação financeira não é acompanhar o saldo da conta, né? É o planejamento do gasto, é o planejamento do que você vai fazer com o teu dinheiro. E isso envolve você ter que parar, pensar, colocar no papel de alguma maneira, ou conversar com a família, porque as pessoas não falam sobre os seus dinheiros dentro de casa. Então, isso também contribui para esse lugar muito isolado, porque as pessoas não abrem, não falam, eu gastei mais, eu gastei menos, como que a gente vai fazer? Então, é sempre um ponto realmente que a gente tem que olhar. E a educação, tabu, né? Exato. Uma das coisas que eu acho que pode mudar isso é a educação financeira desde criança, porque a criança vai levar para casa o que ela está aprendendo. Então vai promover uma discussão, às vezes, dentro do núcleo familiar muito saudável, que é os pais começarem a aprender a falar sobre dinheiro, a conseguir dizer para os filhos, vamos planejar isso, vamos fazer aquilo. Isso tudo envolve a vida, né? O planejamento envolve a vida. Mas a educação financeira cai, acho que, num lugar muito do medo, principalmente por essa associação com as contas, com a matemática. Bom, Tatiana, vamos relembrar aqui uma coisa importante. A plataforma de educação financeira da Febraban, né, Meu Bolso em Dia, plataforma em conjunto com o Banco Central. A mesma pesquisa Observatório mostrou que os usuários do Meu Bolso em Dia contraem menos dívidas. Né? Você que é colaboradora, poderia relatar aqui de que forma o Meu Bolso em Dia pode ajudar os internautas endividados? Eu sou mega fã da plataforma, não paro sempre de espalhar que ela existe, mas é muito importante você que é colaboradora, que entende os caminhos, as sessões, descrevesse um pouco o que o usuário, o internauta pode encontrar. Certo. Ela é muito bacana, é uma plataforma realmente rica, né? E dinâmica, e sendo alimentada constantemente. E o que acontece? As pessoas, ela está muito atrelada, não é ao índice de saúde do brasileiro, de saúde financeira. E você ter um panorama central, quando você vai ao médico, você não quer entender o que você tem para poder tratar, para ter o remédio certo, senão ele vai te passar um remédio genérico e não fez o exame, não fez a adequação para poder te tratar de forma que vá realmente suprir e resolver o teu problema. Pensar que quando você está sofrendo do dinheiro, endividado, inadimplente, com dores realmente pelo lado financeiro, o índice vai te ajudar a entender qual é o caminho. Eu consigo entender minhas contas, mas eu não sei poupar, então eu sou aquela pessoa que eu estou balanceada, né? Então eu gasto o que eu ganho, eu não me endivido, não estou inadimplente, eu tenho minhas dívidas que estão sendo pagas mensalmente, mas eu não sei dar o passo, porque assim, investir dá medo também, porque eu vou pôr meu dinheiro lá e se meu dinheiro sumir? E se alguém fizer alguma coisa com ele? Então, é a gente pensar que para ser um investidor, eu também preciso ter coragem para sair desse lugar do 0 a 0. Quando eu estou sofrendo muito, a plataforma vai te ajudar na trilha do endividamento. Então lá você tem orientações sobre superendividamento, você não tem orientações que são técnicas. Você tem um texto e um discurso e imagens, você vai ter analogias com personagens, você vai ter um acolhimento emocional do que está acontecendo com você naquele momento. E dicas e orientações do que você pode pôr em prática. Então, as pessoas que estão e acompanham e fazem o processo todo das trilhas dentro da plataforma Meu Bolso em Dia, elas vão ganhando mais consciência. Por isso que elas vão se endividando menos. Porque elas começam a entender algumas questões importantes sobre o planejamento. Né? Mas o índice, a pessoa tem que se logar na plataforma, né? Não é só ali ficar googando, navegando, né? Não, o índice, quando você pode entrar na plataforma e navegar, mas para ter acesso a todos os conteúdos, o índice vai te ajudar a direcionar para onde que é melhor você ir, porque ele vai te dar um cenário sobre tua habilidade, suas competências, se você tem liberdade, expressão econômica, e ele é um retrato do seu perfil naquele momento financeiro. Ele não é estanque, não é que assim, estou fadado ao fracasso, não, mas eu preciso entender o que eu tenho, o que está acontecendo com o meu dinheiro, com as minhas escolhas, para que eu possa fazer novas escolhas. Só a partir disso que a gente tem a possibilidade de mudança, né?
Então, antes de encerrar, eu gostaria que vocês deixassem aqui algumas dicas para quem enfrenta uma situação de descontrole financeiro ou conhece alguém que precisa de ajuda. Luiz, é possível organizar as finanças em tempos de volatilidade? Depois vamos a Tatiana, que vai fazer recomendações aqui. Eu entendo que sempre seja possível, né? Acho que hoje em dia você tem uma série de aplicativos, enfim, que pode, na realidade, começar a organizar do ponto de vista de informação, né? Na realidade, as pessoas deveriam começar a saber quanto elas ganham, quanto elas gastam, onde que elas gastam, né? O que é gasto fixo, o que é gasto, né, variável, o que é mais supérfluo. E se a pessoa tiver num nível já de endividamento maior, inclusive de inadimplência, eu acho que o ideal seria ela buscar renegociar suas dívidas, ver quais são as dívidas mais caras que ela possui, se conseguir trocar por dívidas mais baratas, né, quer dizer, conseguir um consignado ou eventualmente um empréstimo pessoal. Então, acho que sempre tem, né, formas de você buscar, né, minimizar ali o problema e, eventualmente, né, numa situação que ela consegue sair, né, desse aperto maior, começar a ter uma reserva de emergência, né, caso tenha, né, algum problema, né, de curto prazo ali, né. A Tatiana tinha tocado num ponto lá atrás que as pessoas acham que são coisas conflitantes você poupar e estar endividado. Como é que você pode fazer economia se você está pagando dívida? É possível? Você deve manter ali uma economiazinha, uma poupançazinha, mesmo se você está endividado e pagando dívida? Dá para fazer as duas coisas? Primeiro, teria que ver qual que é o custo dessa dívida que você tem. Se ela é uma dívida alta, eventualmente faz sentido você quitar essa dívida e, né, usar essa poupança para quitar a sua dívida. Se ela for uma dívida mais barata, né, como um financiamento imobiliário, por exemplo, aí eu acho que faz sentido, né, você ter uma poupança e mesmo tendo a dívida do financiamento imobiliário, né. Então, daí essa poupança você usaria, né, momento, né, que aconteceu alguma coisa, né, o carro quebrou, enfim, precisou ir pro hospital, alguma coisa desse nível, você usa sua poupança, enfim. Então, mas acho que se você tem dívidas muito caras, aí não, acho que vale a pena, de fato, quitar a dívida e, né, para evitar esse tipo de problema. Tatiana, suas recomendações, dicas finais. Para as pessoas perderem o medo de falar sobre as finanças. Acho que o principal ponto é, você percebe, você entrou numa bola de neve, você não está entendendo como sair daquele universo do endividamento, da inadimplência, peça ajuda. Converse busque alguém da sua rede de apoio para falar que pode te ouvir, que pode sentar com você. Talvez não saiba fazer as contas, mas pode te acolher naquele momento e falar, vamos pensar tal coisa. Porque quando a gente está inserido no problema, é muito difícil da gente enxergar soluções sozinho. Então, buscar uma pessoa e alguém que possa compartilhar, que você possa compartilhar, é um passo muito importante, né? E olhar para realmente suas escolhas, começar a entender, estou gastando demais, eu estou escondendo o que eu consumo, eu estou neste lugar muito mais adoecido, ou eu me endividei por questões que envolvem outros cenários da vida, né? Então, acho que o ponto tem ajuda para todo mundo, para aquele que está precisando de orientação financeira, para a plataforma, você pode buscar apoio de alguém, você pode buscar orientador financeiro, você pode buscar tratamento psicológico, médico, para lidar com angústia, ansiedade e que outras coisas vão impactando sua vida quando a gente está nesse lugar muito ruim relacionado às finanças. Bem, os brasileiros estão sendo desafiados a lidar com um mundo financeiro mais complexo, onde aparência e consumo se misturam com ansiedade e falta de preparo. Mas há caminhos para superar essa realidade, como nós ouvimos aqui nessa importante conversa com os nossos convidados. Tatiana Filomensky, psicóloga e coordenadora do Programa de Transtornos do Impulso, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, Luiz Castelli, gerente de assuntos econômicos da Febraban. Eu agradeço muito pelo tempo de vocês, gente, e pelos esclarecimentos. Muito obrigada. Eu sou Mona Dorf, diretora adjunta de mídias sociais da Febraban, e também agradeço a você, internauta, que nos acompanhou até aqui e nos segue sempre nos nossos canais digitais. Se estiver passando por uma situação parecida ou conhecer alguém que precisa de ajuda, procure informações e apoio na plataforma Meu Bolso em Dia. E não deixe de compartilhar, tem muita coisa útil por lá. Até o próximo episódio.